Saturno e a solidão. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje eu gostaria de trazer esse tema da solidão sob a perspectiva de Saturno. Primeiro, eu quero dizer que eu não vou falar sobre Saturno no mapa astral como um todo, né? Provavelmente mais na frente eu vou fazer um vídeo sobre Saturno no mapa astral, como eu fiz recentemente da Lua, né? E, aliás, esse da Lua vai ter continuidade. O próximo provavelmente vai ser sobre a intimidade. Falar sobre a intimidade, sobre a perspectiva da Lua. E hoje eu queria fazer só um recorte de Saturno, enfatizando o tema da solidão. Mas lembrando, é sempre bom fazer uma lembrança de que Saturno é um planeta, né? E também eu chamo de uma pulsão psíquica muito mal compreendido pelas pessoas. As pessoas têm preconceito sobre Saturno. Tem gente até que acha que ele é um planeta maléfico, né? Mas eu queria lembrar algumas coisas antes de tocar no assunto da solidão, que Saturno tem a ver com a disciplina, né? Ele rege a disciplina, estrutura, que é a palavra mais fundamental, disciplina, estrutura, método, rigor, projetos a longo prazo, paciência, resiliência, né? Um senso crítico, positivo, interessante, um senso de realidade, né? A noção de tempo, a noção de recurso, né? Noção de, principalmente assim, de realidade mesmo. Então a gente sempre faz uma ênfase, as pessoas de um modo geral, no temas como rejeição, abandono, a própria solidão, processos depressivos, né? E porque ele também tem uma função de cobrador dos impostos, né? De cobrar os impostos, cobrar as dívidas que a Lua muito nos sinalizou, principalmente essas dívidas emocionais, psíquicas, né? Então, Saturno, ele é um planeta magnífico, que só para falar que ele tem a ver com estrutura, com dado de realidade, com disciplina, foco, paciência, resiliência, metodologia, uma bela racionalidade, né? Os pés no chão, uma busca de estabilidade, uma busca de segurança. E tem, como toda pulsão psíquica, tem a sua sombra também, que é um aspecto mais rígido, mais duro, mais implacável, de uma crítica mais exacerbada, um excesso de racionalismo. Temas como frieza, como abandono, como rejeição, né? Quando se cronifica uma tristeza, se cronifica um processo depressivo, um luto que a gente não consegue vivenciar direito, e ele fica, pois é. Mas eu não vou dar essa abrangência toda ao Saturno hoje. Eu vou me deter mais no tema da solidão, que é um tema muito importante desde muito tempo, né? Muito importante desde muito tempo. Na medida que eu vou evoluindo sobre o tema da solidão, e alguns outros aspectos vão surgindo também de Saturno. Mas ainda não é um vídeo sobre Saturno no mapa astral. É algo um pouco mais focado do que abrangente. Eu iniciei dando uma certa introdução abrangente, mas já vou entrar no tema desse encontro de hoje, que é Saturno e a solidão. Bem, deixa eu ver por onde eu começo. Existem alguns tipos de solidão, né? A mais comum é aquela que você não gostaria de estar só, né? É às vezes uma solidão compulsória, uma solidão imperativa. Ela se assume, ela se avantaja, ela entra na nossa vida, e às vezes tudo que a gente quer é ter uma companhia, uma parceria, um encontro, um desejo, um amor, uma paixão, né? E Saturno não rege desejo, Saturno não rege paixão, né? Então, e essa solidão, muitas vezes, eu falo coisas que às vezes é um pouco difícil, né? Assim, por exemplo, tem uma certa incompetência nossa
relacional. Então, uma grande parte da nossa solidão se deve a uma incompetência relacional, não saber lidar com os desafios da intimidade. Por isso eu vou fazer um vídeo falando somente da intimidade, voltando para a Lua novamente, parte 2, né? E lembrando também que Saturno rege Capricórnio, do elemento Terra, e é o oposto complementar de Câncer e da Lua. Muita gente erroneamente associa todo o karma relacionado a Saturno. Não, todo o karma está relacionado ao mapa inteiro. Mas Saturno tem uma concentração forte, assim como a Lua também tem uma concentração forte dos temas kármicos, né? Nas nossas dívidas conosco mesmo e, por extensão, com outras pessoas. Então, é muito sofrido a nossa trajetória relacional, né? E muitas vezes o Saturno tem um projeto de controle, né? Às vezes Saturno em Virgem, um aspecto muito forte de Virgem, de controle, né? De planilha, né? Como se fosse digamos assim, uma empresa, a relação como se fosse uma empresa, né? E não percebe. Saturno, às vezes, como essa pulsão psíquica no lado sombrio, né, tem solidões que a gente não percebe da nossa incompetência em perceber o tempo do outro, o ritmo do outro, a capacidade do outro de gerir, a capacidade do outro metabolizar e de se desenvolver, o timing psicológico e emocional de cada um. Falar nisso, Saturno rege o tempo também, o tempo linear, o tempo cartesiano, né, o tempo cronológico. E a gente, inadvertidamente, projeta no outro um tempo de maturação que deveria ser mais ágil, deveria ser isso, deveria ser aquilo, né? Saturno mal trabalhado, mal traduzido, né, mal amado, digamos assim, ele não consegue enxergar os meandros das águas da psique. E então, às vezes, uma dificuldade do outro parece como se fosse uma sacanagem do outro, uma emperração, porque também um dos temas de Saturno é bloqueio, trava, medo, né, é algo que aquele freio de mão puxado. E claro que isso tudo é sintoma, nada disso é causa, então sempre tem uma raiz mais forte. Via de regra, essa raiz está na Lua, que é uma oitava do Saturno, né? A Saturno é como se fosse uma lua petrificada, a lua é como se fosse um Saturno aquoso. Provavelmente vocês não vão ler isso nos livros, mas quem fala aqui é um pouco da minha experiência, né, tete a tete de muitos anos, né? Esse aspecto do Saturno ser uma lua petrificada e a lua ser um Saturno aquoso, aquático, vamos dizer assim. Parecem coisas tão diferentes, mas na verdade uma é a sombra do outro, num certo sentido. Quando você não lida bem com aspectos da Lua, você pode trazer um Saturno, que é uma rigidez, um preconceito, um aspecto autoritário, um aspecto implacável, de uma crítica inumana, sabe? A repressão, né? A repressão. É sempre bom lembrar que na linguagem freudiana Saturno tem a ver com o superego, assim como Plutão tem a ver com o id, então esses instintos, e o Marte é uma camada mais periférica do id. O superego representa um aspecto normativo, um aspecto mais das normas, das regras, das leis. Das leis não, as leis têm a ver com Júpiter, mas daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquela linha que você não pode ultrapassar. Repare que numa relação de intimidade mais forte ainda, ou de não intimidade, a gente tem muitos desafios. Um deles é esse. É o sentimento de invasão, de não querer ser invadido, ou de não perceber que está invadindo o outro. O Saturno, ele rege limites, né? Um aspecto de definição de território, né? Daqui você não passa. Muita gente não quer morar com o outro por conta, na mesma casa, no mesmo apartamento, por conta dessa invasão, né? E eu fico pensando, será que o limite geográfico de casas separadas, de bairros separados, de cidades separadas, é suficiente
para resolver a questão de falta de limites, entendeu? Você pode aparentemente perceber que se livrou de um problema. Por quê? Você está dividindo a casa com alguém e, na verdade, não consegue se colocar no sentido de solicitar uma privacidade, ir ao encontro da tua privacidade, do teu estado privado, né? Ou seja, você se deixa invadir e parece que a solução é morar em apartamentos ou em casas diferentes, né? E, na verdade, não é, porque você vai ser invadido ou na escola, no trabalho, em algum outro lugar, né? Então, o Saturno, um aspecto maravilhoso, é esse aspecto de delimitar o território. Então, essa solidão compulsória, ou que eu chamo de, às vezes, por uma incompetência, eu estou trazendo esses assuntos da relação porque se relacionar é um dos aspectos mais difíceis que existem no mundo, na vida humana, se relacionar, porque a gente não aprende, nunca nos ensinaram a se relacionar. Parece que você tem que definir um objetivo de vida e tentar com que as pessoas se encaixem nesse objetivo. Ou, não tendo você esse objetivo de vida, quem sabe você procurar uma pessoa que tem um objetivo e você acaba se encaixando no objetivo da outra pessoa para a vida fazer um sentido, né? Isso faz parte da nossa ignorância relacional. Isso faz parte da nossa ignorância relacional. Saturno, ele nos lembra, ele não é fofo, ele não é querido, ele não é delicioso, ele não é gostosinho, ele não é rosinha. Ele veio para dizer, olha, o negócio é o seguinte, você tem que aprender uma série de coisas, né? Uma delas, inclusive, é aprender a ficar só, porque se você não é uma boa companhia para você, o que será você para outra pessoa, então? Você deveria ser uma ótima companhia para você, para quando você estiver com uma outra pessoa perceber que realmente, mas não é isso, você parece às vezes quer se livrar de você, entubando uma outra pessoa, fugindo de você através de uma relação, se alienando no outro, vamos dizer assim. Então, essa solidão compulsória, que é uma solidão, ou solidão por incompetência, ou solidão imperativa, que é a mais comum, é aquela que eu não quero estar só, né? E depois isso às vezes evolui, né? Para dizer assim, eu não quero ter alguém dentro da minha casa. Daqui a pouco eu não quero uma pessoa, não quero ter relação, né? Daqui a pouco os meus cachorros me bastam, né? Os meus gatos me bastam. Eu falei, olha, eu sou suspeito para falar que o reino animal, o reino vegetal, para mim, é absurdamente milagroso, maravilhoso, fantástico. O meu afeto é totalmente voltado para o reino da natureza e tudo mais. Mas uma coisa é a gente identificar um tipo de sublimação, né? Eu não consigo me relacionar, porque o cachorro, né, até mais o cachorro do que o gato, eles se submetem aos nossos caprichos e tudo mais, e o outro não, o outro tem um tempo diferente, tem um ritmo diferente, tem uma maturação diferente, tem desejos diferentes. Que ótimo! Eu não sei lidar com isso. Então, numa camada mais periférica da nossa personalidade, a gente tem um desejo que as pessoas pensem que nem a gente, gostem das mesmas comidas que a gente, dos mesmos filmes, dos mesmos passeios e, se bobear, dos mesmos times de futebol, né? Mas em camadas mais profundas não é isso que rola, não. Em estratos mais profundos da psique, a gente quer a diferença. A gente quer a diferença. Porque essas hipersemelhanças, essas muitas semelhanças, acabam, de alguma forma, mascarando uma série de demandas. Porque, por exemplo, uma coisa que vai cair na prova, é bom vocês anotarem aí, que é o seguinte: um dos conceitos da Terra de Rodagem chama-se o estado díper, que é o estado de diferenciação e pertencimento. Não é díper de profundo, não, é díper de D-E-P-E-R, díper. D-I-P-E-R, que é a diferenciação e pertencimento. Para a gente viver essa diferenciação, a gente tem que se deparar com as diferenças e, de um ponto de vista do Saturno, delimitar essas diferenças com clareza, com uma afetividade saturnina, pasmem,
Alguém pode pensar, mas existe uma tal afetividade de Saturno? Olha, em termos de 10 planetas, existem pelo menos 10 tipos de afetividade. Entendeu? Porque senão a gente começa a rotular de que Vênus é afetiva e Saturno não é. Isso é bobajada, cada um tem uma maneira. Tá? Então essa afetividade saturnina é quando você já nem invade outra pessoa, que você conhece o limite dela. E você faz de uma tal maneira hábil que o outro também não te invada. Então repara que essa compulsória ou imperativa, ela é uma coisa mais simples, entendeu? Eu gosto de lugar de uma coisa que projeta leva nós. A gente pensa que a gente está querendo o outro, desejando o outro, caminhando com o outro, quando na verdade tem uma sala de espelhos aí, o outro me devolve a mim mesmo, porque o dia que eu parti eu não vou arrastar o outro comigo, assim como o dia que eu cheguei eu não vim, embora a minha psique sejam registros acásticos, embora dentro dela eu tenha todas as minhas relações de todos os tempos, e embora eu não lembre disso, né? Porque tem aquele véu do esquecimento quando a gente encarna, né? Mas é isso. Saturno vai dizer o seguinte, olha, sabe, antes só do que mal acompanhado, e às vezes mal acompanhado não é porque fulano é mau elemento, não. É porque fulano toca os meus botões, ele encosta em algumas feridas. Não é também porque a pessoa é de má índole. Aqui eu não estou querendo enfatizar relações perversas, eu estou querendo enfatizar relações que necessariamente, por mais gostoso que seja, tocam nos nossos botões, tocam nas nossas feridas, tocam para ver a nossa reação, a nossa resposta. Saturno tem a ver com as provas que a gente faz para a gente ser avaliado, para ver se a gente passa ou não de ano. Quem sabe a gente termina a faculdade, ganha o diploma e começa a trabalhar no mercado de trabalho e tudo mais. Saturno é isso, Saturno não está de brincadeira. Né? Então, muitas vezes ele diz assim, ó, se você não está pronto para se relacionar, então melhor você se estruturar melhor. E alguém pergunta assim, mas alguém está pronto para se relacionar? Tem momentos que você está sem nenhuma condição de dividir nada com ninguém. Tem momentos que você precisa tirar um sabático, de preferência de você mesmo. Estou tirando férias de mim. Então, qualquer outro, né, é over. Mas isso são momentos. Muita gente erroneamente associa grandes mestres ao estado de solidão, por exemplo. Fica com um certo fetiche nesse sentido. Mas quando a gente avança um pouco, tá, essa história da solidão compulsória, né, uma solidão não escolhida, imposta pela própria incompetência, ou quem sabe por situações outras adversas, isso dá assunto que não acaba. Mas eu queria avançar, de vez em quando eu vou e volto. Existe uma outra solidão, né, que é uma solidão opcional, uma solidão facultativa, que é aquela que você opta por ficar só porque você está no momento de reflexão, ou porque acabou de separar de uma relação, você está vivendo ali um certo luto de despedida, você precisa macerar, mastigar, metabolizar, digerir. Isso é muito, muito, muito importante. Essa relação de Saturno com Lua é muito importante. A Lua viver esses processos e o Saturno tem essa elaboração. O Saturno é um lado racional, nenhum problema. A Lua é um lado emocional / sentimento, nenhum problema. E quando ambos se dialogam equanimemente, a razão com a emoção, maravilhoso. O problema a gente vive numa cultura de machos dominantes, né, de que transforma emoção em emocionalismo. E emocionalismo você não pode conduzir nada
dirigir nada, comandar nada, fazer nada, realizar nada, porque você é muito emocional. Então você tem que ser racional. Esse é um dos erros crassos, porque em vez de pensar nesse ponto de equilíbrio entre razão e emoção, entre Saturno e Lua, as pessoas não. Dos males a gente fica com Saturno. E aí fica também, quer dizer, pode ficar também uma existência pesada, densa, de obrigações, de responsabilidades, né? Porque esse eixo, ele vai falar de responsabilidade, mas mais do que isso, ele vai falar de comprometimento, uma palavra maravilhosa. Esse eixo de Câncer, Capricórnio, de Lua, Saturno é um eixo de comprometimento, palavra que não está na moda. Palavra que não está na moda, muito pelo contrário, uma palavra apedrejada, né? Só que é o seguinte, na minha boca, a palavra comprometimento significa o seguinte, puxa, a coisa que eu mais quero na minha vida, do ponto de vista vocacional, do ponto de vista afetivo ou espiritual, eu estou empreendendo uma luta nessa direção, um embate nessa direção, e eu estou muito comprometido com esse caminho. Estou muito comprometido com esse caminho, e para mim a palavra comprometimento nessa jornada é em busca desse gozo, desse orgasmo, dessa potência erótica, que é você ir ao teu encontro, né, com o mínimo de dispersão. Ir ao teu encontro é realizar-se, e mais do que isso, é autorrealizar-se. Esse eixo, casa 4, casa 10, ou Câncer, Capricórnio, Lua e Saturno, é um eixo da autorrealização. E Saturno é muito importante para isso. Essa segunda solidão que eu me refiro tem a ver com o fato da pessoa ter um certo discernimento, e assim, eu preciso me recolher. Eu preciso me recolher, eu preciso refletir, eu preciso fazer algumas DRs comigo mesmo, né? E é legal quando é um tempo determinado, né? Sabe, é um tempo determinado e sempre, absolutamente sempre, a psique vai pedir alguns tempos. Vai pedir alguns tempos para a gente, né? E às vezes a gente não saca isso. Tem gente que sai de um namoro, entra no outro, entra no outro, entra no outro, porque alguém disse que estar sozinho é uma merda, estar sozinho é horrível, vamos dizer assim, né? Você tem que ter alguém do lado. Isso é terrível, isso é perigoso, isso é terrível. Porque você imagina você num fim de semana, sozinho, num dia de chuva, assim, gostoso, você ou assiste uma série, ou ouve uma música, ou lê um livro, ou escreve num diário algumas coisas, ou faz uma poesia, né? Ou você pode dar uma relaxada, ou fazer uma comidinha para você. Você está ali completamente bem acompanhado, que é você mesmo, né? Mas outra coisa, né? Se também você não tem um mundo interior rico, isso é fundamental, isso também vai cair na prova, anota aí. Se você não tem um mundo interior rico, se você não tem um mundo subjetivo rico, se você se ficar com você não é um momento de encontro, maus presságios. Maus presságios. Tem alguma coisa muito errada. Evidente é que a minha apologia não é não fique sozinho, nem fique sozinho. Né? A minha apologia é faça o que tem que ser feito, especialmente sob os auspícios da psique, sob os auspícios da tua interioridade que diz assim, agora é tempo de recolher. Sabe essa história de sol e lua, de dia e noite? Pois é, de dia, você tem 12 horas para você ir à caça e fazer o que tem que ser feito, e você tem mais 12 horas para você recolher e digerir essa caça. A tal ponto que chega num momento da madrugada que é o teu inconsciente que entra trabalhando tudo aquilo que você vem vivendo não só naquele dia, mas ao longo de anos, e quem sabe ao longo de vidas. Então, essa segunda solidão que eu me refiro é uma solidão facultativa, opcional, que você pede para poder refletir, pensar algumas coisas, fazer contato, elaborar com alguns assuntos, né, algumas decisões, algumas escolhas, ou simplesmente uma trégua, né, férias que você precisa da tua cabeça muitas vezes,
né? Ou às vezes férias que você precisa de uma emoção exacerbadíssima, porque às vezes a gente vive momentos de como se recebesse um caldo ali na praia, sabe? Emocionalmente falando, você precisa um tempo aí. Então, e outra coisa, muitos monges, eles vão para o alto da montanha, vão para os templos, e ficam anos ali estudando, meditando, refletindo, e ficando em silêncio, se relacionando com a natureza. Não raro, o mestre diz assim: agora é hora de você ir para o mundo. Você já fez ali o seu laboratório. É um pouco parecido, de alguma forma. Até perguntando se seria solitude. Sim, a solitude, exatamente. A solitude, que é um estado próspero da solidão, é um estado abundante da solidão. Mas um correlato a essa história do monge que vai para o alto da montanha, para um ashram, e depois o mestre diz assim: agora desce, vai à luta, vai botar em prática tudo aquilo que você aprendeu. É o laboratório psicoterápico também. Quando a gente entra ali nas quatro paredes de uma terapia, é muito importante que a gente possa ficar ali naquele ashram da psi, né, naquele templo da psi, onde uma das funções do terapeuta é fazer eco para as tuas palavras, que você consiga se ouvir. A gente paga uma pessoa para a gente poder se ouvir. E, evidentemente, também poder ouvir o feedback da outra pessoa, quem sabe mais madura, mais sábia, mais experiente, mais estudada, né, mais preparada do que você, até porque você está envolvido com os teus assuntos, né, e o outro não tem tanto esse envolvimento, ele pode trazer alguns discernimentos, mas a escolha é tua, sempre é tua. Então, esse recolhimento de Saturno opcional, essa solidão opcional é potente, é maravilhosa, é maravilhosa. E via de regra, quando a gente se abastece, como a gente carrega um celular, ou quando a gente precisa dormir para se recarregar, essa solidão, ela nos recarrega para a gente voltar para o mundo. E o mundo é relação. O mundo é relação. Um terceiro ponto que eu queria abordar da solidão, né, esse daí é delicado, que é a solidão acompanhada. A solidão acompanhada. Eu que trabalho na clínica já há muitos anos, eu vejo isso demais. Essa tem sido uma espécie de regra, não de exceção, né? Pessoas casadas. Não, a gente pode falar também de namoros com certeza, né? Mas no casamento é mais forte isso. Quando o cotidiano, né, se apresenta, e aquele momento que de repente houve uma paixão, um desejo, um tesão, né, e que o tempo ele não foi desgastando a relação. O tempo foi te perguntando o seguinte: escuta, tá bom, né? Tá legal a relação, né? Paixão, desejo. Olha só, eu vim aqui. Tempo é Saturno, né? Saturno. E aí Saturno chega para a relação e diz assim: escuta, com o passar do tempo, com o meu passar na relação de vocês, eu vou cobrar de vocês outras instâncias, outras oitavas, outros desafios, outras performances. Porque, na verdade, o projeto dessa relação e de todas as relações é o projeto evolutivo, em última instância, o processo de ascensão. Então, se vocês dois, ou três, ou quatro, ou cinco, não importa, têm um objetivo de ter prazer, e o mínimo de conflito, trago mais notícias para você. Eu, sendo Saturno, né, como dizendo assim, vou trazer provas, vou trazer situações, por exemplo, vou trazer alguns esfriamentos da relação. Às vezes eu vou amornar ou esfriar a relação na expectativa de que vocês encontrem ferramentas para reaquecê-las. Tem ferramentas que são básicas, que fizemos uma viagem, foi ótimo, estamos transando agora no motel,
Então, a mamãe ficou com as crianças nesse fim de semana. Bacana, legal, bom, mas isso é a primeira, a segunda página, né? Mas a partir daí, Saturno continua cobrando. Olha só, eu, como tempo, não só estou envelhecendo vocês, para vocês perceberem que, como um vinho, cada ano que passa, vocês devem degustar melhor as realidades. Mas não é isso que se vive. Não, não é isso que se vive. O que se vive é o seguinte: a velhice é uma merda. Ponto. Entendeu? Não é Saturno. Isto não é Saturno. Saturno é eu dizer o seguinte: olha, a minha função aqui, dentro da tua psique, é falar o seguinte: olha só, você imagina, você não vai ter o mesmo prazer que você teve nos primeiros meses da relação, com 5 anos de relação, com 10 anos de relação. Aí vem um gaiato e diz assim: é claro, desgastou. Isso não é o tema de Saturno, não é desgastar. É o seguinte: olha, vocês estão sem repertório para oitavar a relação. Vocês estão sem repertório para oitavar a relação. Então parece que prazer é aquele prazer genital ou sexual, ou prazer de viajar e ponto, ou prazer de comprar coisas e ponto, ou prazer de ver as crianças indo bem na escola, ou prazer... E lembrando sempre que na astrologia a gente tem 4 quadrantes. E o quarto e último quadrante, casa 10, 11 e 12, ela não fala de nada disso. Ela fala o seguinte: escuta, quando você partir, o que você vai deixar e o que você vai levar? Né? Você vai levar a consciência que você se tornou. E você vai deixar o exemplo que você foi ao longo, né, da tua existência, através de atitudes, posturas e comportamentos. A relação é um milagre. É um milagre. E aí o que acontece? Por a gente não ter uma pedagogia, né, a gente não ter uma educação, a gente não ter uma orientação, uma instrução relacional, afetiva, né, e por isso, quando a gente constrói o 639, é na tentativa de trazer uma pedagogia dos afetos, né? Quando a gente não tem isso, o que acontece? A gente vive uma solidão compartilhada. Uma solidão compartilhada. Às vezes a dificuldade de me separar, porque, olha, as crianças estão pequenas, a gente tem um patrimônio, eu não gostaria de abrir mão desse apartamento. Até pensei, de repente ela fica com aquela casa, eu fico, não, mas eu acho que não sei o quê. Acho melhor deixar como está. E de repente, quem sabe, um amante aqui e ali pode resolver o nosso problema, desde que ninguém saiba, porque aí vai ferir muito o ego. Essas são obviamente, são pseudo-soluções, né? Na verdade, é até aí que a gente chegou, Por quê? O que o manual mediano nos ensina sobre tudo isso? As relações desgastam e, dependendo das implicações materiais desse vínculo, não dá para se separar. E aí a gente vai tocando. E aí tem a opção da gente envelhecendo rapidamente ou de cada um dando seus pulinhos sem que ninguém saiba. Ou, outra opção, é a gente se separar. Mas é como se não se cogitasse a possibilidade de que as relações... É bom lembrar que a gente fala muito na Terra de Rodar o conceito da espiral vertical. E cada anel dessa espiral é uma instância da consciência. Quando a gente começa uma relação, a gente tem um anel, e na medida que vem os desafios, as provas de Saturno, que são as provas do tempo, né, é para a gente mudar de anel. Cada vez que a gente faz uma oitava nesse anel, a vida fica mais absurdamente linda, maravilhosa. Né? É incrível porque a nossa cultura vai valorizar super a juventude, que é uma delícia, né? Uma delícia. Mas, né, é com o tempo que a gente fica mais interessante. E uma coisa assim hilária, para não dizer pior,
é o desinteresse da juventude pelos velhos, né? Ou pelas pessoas mais maduras. Também vem uma pergunta: será que esses velhos, eles cresceram, eles amadureceram, ou são crianças envelhecidas? Ou são adolescentes envelhecidos, que muitos dos quais não têm muito a dizer, não tem muito. Eu, quando bebi da fonte do conhecimento da Índia e da China, eu tive a oportunidade de perceber que haviam velhos sábios, né? Que tanto dentro da família desses velhos sábios, quanto também fora da família, pessoas sentavam para ouvir o que ele tinha para dizer. E aí criavam tradições orais de passar esses ensinamentos. Hoje a gente tem isso ainda em determinadas culturas indígenas, onde a gente senta numa roda de fogueira para ouvir os mais sábios, vamos dizer assim. Esse eixo Lua-Saturno fala disso, fala dessas grandes árvores, dessas árvores que duram centenas ou milhares de anos, e que às vezes a gente quer sentar ao pé dela para receber essa energia de imortalidade, digamos. Saturno vai falar de imortalidade, vai falar de longevidade, né? Mas, dependendo de quem está no volante, Saturno pode dizer uma dor aqui, uma dor ali, uma dor na coluna, uma dor no joelho, uma dor nas articulações, o cabelo está embranquecendo, estou ficando velho, a minha sexualidade diminuiu, É uma pedagogia da morte. É uma pedagogia da morte. Então, essa terceira solidão que eu me refiro é uma solidão compartilhada, é uma solidão acompanhada, né? Que é muito frequente, né? E às vezes por silêncios pesados, sabe? Às vezes aquele jornal que fica na frente daquela pessoa, ou aquela televisão, ou aquele celular, ou aquele computador, aquela ausência na presença, dramático, aquela ausência, ainda que o corpo esteja lá parado, sentado na poltrona. E os homens, eles são dados mais a esse estado de ausência. Até porque o masculino tem uma natureza nômade e o feminino tem uma natureza mais gregária. Então, quando o homem vai ficando velho, ele tem maior dificuldade. Primeiro que a sua ferramenta, o seu instrumento sexual que mostrava a sua masculinidade já não responde mais como respondia, né? E segundo, que aquele lado de sair, de fazer acontecer, parece que a energia diminuiu. Então, né, pode ficar soturno, sabe? O Saturno pode ficar soturno, né, taciturno, cabisbaixo. A gente precisa de uma pedagogia da velhice. A gente no 639 está construindo uma pedagogia dos afetos, mas falta uma pedagogia da velhice, né? Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando de Saturno. Eu não estou falando de um planeta da moda, das luzes neons, dos paetês. Eu estou falando das nossas provas. Essa terceira solidão que eu trouxe é uma solidão focada num medo que também tem a ver com Saturno, um medo de eu pular fora, né? E aí é o seguinte: se eu não tenho filho, se eu não tenho comprometimento, se eu não tenho muita responsabilidade, não está ruim pular fora. Descobri uma maneira de sofrer menos, é só eu não me comprometer tanto. E aí a conta chega. A conta chega. Por que a conta chega? Porque eu vou virar um velho adolescente, né? Ou um adulto adolescente. Né? No consultório, eu já vi muitas coisas. Eu vi jovens senis, aos 17, 18 anos, querendo fazer um concurso público porque sabe que não vão ter
é competência para serem profissionais liberais ou autônomos e precisa de uma segurança o quanto antes. E vi também velhos púberes, velhos adolescentes que faziam o impossível para o pênis não descer. E eu pergunto, e a consciência está subindo? Hã? Pois é. Também poderia dizer que falta uma pedagogia espiritual, vamos dizer assim, não religiosa, uma pedagogia espiritual. Fazendo um parênteses aqui, quando eu falo de religião é tudo de bom para a gente estudar antropologicamente, psiquicamente, né, as narrativas das religiões. A gente tem muito para aprender, mas é um bom começo, não é um bom fim. O bom fim é a espiritualidade, que é livre, te permite uma liberdade enorme. Né? Um dia a gente pode falar de religião, podemos falar da luz e da sombra enorme que permeia, mas não é o caso agora. Então, essa solidão compartilhada é essa solidão que ruim com ele, pior sem ele, ruim com ela, pior sem ela. Né? É deprimente, Mas também a gente fica naquela ladainha. Se você não tem condições de bancar uma separação, é melhor não separar. Nossa, que digno, que responsável. Como é que você está se avaliando bem? Eu também vou por um outro caminho. Eu acho que você não tem muito interesse em querer se esmerar a aprender como lidar com essa separação. Porque Saturno rege estrutura também. Lua, ela pode reger o amadurecimento, e Saturno é estrutura. Eu me organizei para reerguer essa relação em patamares existenciais mais elevados. Eu me estruturei para reerguer essa relação em oitavas de desafios. E quando eu falo desafios, na minha boca a palavra desafios é uma força erótica. Uma vida sem desafios não é uma vida, é um túmulo. Nem é um cárcere, é um túmulo. Na minha boca a palavra desafios é uma fricção erótica. E muitas das relações que ficam estagnadas é porque não tem desafios verticalizados. Às vezes são desafios horizontais. Vamos mudar de casa, entendeu? Vamos trocar o carro, vamos passar férias num lugar que a gente nunca passou, né? Mas desafios verticais que contemplem essa espiral vertical, né? A nossa alma, ela é muito profunda, é um oceano de milhares de quilômetros. Sabe o que significa isso? A gente, por um lado, poder morrer de medo disso tudo, medo do desconhecido, medo do inconsciente. Por outro lado, isso pode representar o seguinte, quer dizer que quanto mais eu tenho fôlego para mergulhar nas profundezas do meu oceano psíquico, significa que eu vou estar não só me sentindo mais livre, com uma consciência expandida, com mais orgasmo existencial. Eu falo muito de orgasmo, vou falar sempre, entendeu? Agora mesmo, hoje, eu estava vendo lá um post no Instagram do 639, onde eu falo sobre sexualidade. Eu nem lembrava desse post. Foi feito lá em Itaipava e é interessante que eu pego da pele até o espírito. Uma coisa rapidinha, acho que de 2 minutos, algo assim. Porque se a vida não for orgasmo, não for gozo, e orgasmo e gozo passa por desafios, por provas de Saturno. Repara que depois de Saturno vem Urano. A gente vai falar de Urano um dia, né? O que é Urano? Pá! Isso é Urano. Saturno fez esse movimento para dizer assim, escuta, recolha-se a sua insignificância, porque nós também somos insignificantes, assim como nós também somos significantes. Então, a função de Saturno é recolha-se a sua insignificância. Você tem noção de quem você é e do que você pode neste momento? Mais na frente você pode mais, mas hoje é o que você pode. Isso
para nós latinos, eternos púberes, é muito complicado. Eu quero tudo sempre, eu tenho sempre 18 anos de idade. Então, está ficando longo o nosso encontro, eu vou avançar só mais um ponto, falar de uma outra solidão, embora eu tenha vontade de me deter nessa terceira que eu me referi. A primeira é muito importante, quando eu coloquei aquela solidão que eu não queria estar só, mas estou, ai meu Deus, eu sou uma péssima companhia para mim, o que eu faço? Essa carência que, né? Carência, é bom lembrar que carência é uma lua mal nutrida ou desnutrida, né? É um estômago vazio. A segunda solidão, eu me referi àquela solidão opcional, muito interessante, que você se recolhe para fazer algumas elaborações e avaliações. A terceira, eu acho essa gigantesca, na minha clínica diz isso, né? Que é a solidão compartilhada, que são dois solteiros que talvez nunca tenham sido casados, embora o documento confirme que sim e a cerimônia religiosa confirme que sim. Né? Hoje em dia as coisas estão muito mais diferentes, que bom, porque nem precisa nenhum documento para aferir isso, nem nenhuma cerimônia religiosa para aferir isso, né? Mas essa solidão compartilhada é uma solidão que, para mim, era bom a gente, de vez em quando, tocar nesse assunto para dar uma chacoalhada, porque a gente vai se acostumando. Saturno é muito pragmático, é muito racional. Se você pensa assim, eu vou me esforçar, já tentei de tudo, já fizemos terapia de casal, já conversamos, já fizemos DR, já fizemos isso e aquilo, estou me dando conta que um ciclo se encerrou, Poxa, tem certeza? Tem, é orgânica, essa sua conclusão é orgânica ou é intelectualoide? Não, é orgânica. Então você precisa se estruturar para viver essa separação. Estrutura, que é uma palavra de Saturno, para viver essa separação, entendeu? Cara, e o que vai acontecer? Novas paisagens vão ter que se abrir. Isso é da lei, isso é do Dharma. Novas paisagens vão ter que se abrir. E se a coisa é feita bacana, legal, profunda, séria, com ética, com idoneidade, com respeito, com transparência e com verdade, essas novas paisagens são maravilhosas. Para ambas as pessoas. A chance disso dar errado é de 0%. Ah, Sérgio, você fala tão bonito, Sérgio. Como você sabe, Sérgio, eu até acredito nisso tudo que você fala, sabe? Mas lembrei agora um dos comentários que eu li nesse vídeo que eu fiz do 639 sobre sexualidade. Tem uma pessoa que comentou assim: puxa, essa descrição de sexo é bem interessante. Agora vai encaixar um parceiro nisso. Quer dizer, vai encontrar alguém que se preste a viver tudo isso que você falou. Escuta, eu não estou aqui, eu não encarnei. Meu Dharma não é para dizer assim, infelizmente o mundo é esse, infelizmente nós somos assim, infelizmente. Quem fez esse mundo fomos nós. Nós podemos desfazer. Quem acreditou no que acreditou fomos nós, a gente pode desacreditar e partir para outra, virar o jogo. Quem manda é a consciência. Quem manda não é a moda nem a cultura, não é a cultura. Quem manda é a psique individual e coletiva. A consciência é o usufruto desse arbítrio. Quando a gente toma posse disso, gente, eu posso começar novos projetos existenciais aos 80, aos 90, aos 100, e perceber que há uma imortalidade dentro da própria morte. Bem, talvez um dia eu volte a esse assunto da solidão compartilhada, porque isso é muito importante, a ficha tem que cair, porque a gente tá
se acostumando com o ruim com ele, pior sem ele, ruim com ela, pior sem ela. E o que eu perco se eu sair? O que você perde ficando? Isso eu já sei, né? Então, o que você ganha saindo? Eu prefiro pensar o que eu perco saindo. Então, o que eu perco ficando, o que eu perco saindo. Você vai se ganhar. Como é que você se ganha? Indo ao meu encontro. E o que o teu encontro diz? Se nem tudo foi tentado, temos ainda história. Isso é Saturno. Se tudo foi tentado, não tem um limite. Acabou esse ciclo. Isso é Saturno. Gente, mas me disseram que Saturno era um planeta maléfico. Você está falando coisas tão interessantes de Saturno. Maléfica, é a nossa cabecinha. Entendeu? É isso, né? E daqui a pouco a Lilith é maléfico, Plutão é maléfico, benéfico aqui sou eu sou o único benéfico na história, porque eu acredito nisso, acredito naquilo, bobajada. E aí, para a gente indo, caminhando para os finalmente, pseudo-finalmente, né, porque isso não acaba, né? Eu diria que também tem uma solidão que a gente chama de uma certa ascese, que é esse caminho de recolhimento mais profundo, né? Que eu citei en passant na segunda solidão, né? Que é muito importante. Reparem, quando a pessoa faz um caminho de Santiago de Compostela, e é bom que a pessoa faça esse caminho também sozinho. Imagina, você vai conversando com a turma, levei a turma, saí aqui do Rio de Janeiro, fomos caminhando, éramos 5 caminhando, foi uma farra, fizemos um piquenique. Não é bem esse o propósito. Por que será que as pessoas peregrinam tanto? Lembrando que Saturno tem a ver com eremita, com a carta 9 do tarô de Marseille. O ermitão, com seu cajado, a sua lanterna. Maravilhoso isso. Isso, às vezes a gente folcloriza dizendo que é aquele velho de barba branca, né, cabelo branco e tudo mais. Ainda bem que recentemente estão incluindo as mulheres também, mas até certo ponto sábio era só homem, né? O homem era só homem. Hoje em dia já tem grandes sacerdotisas e cada vez está aumentando mais. Mas isso não tem a ver com a idade. Não tem a ver com a idade. Será que o exemplo que falam por aí dentro da mitologia cristã de Jesus, que morreu com 33, com tamanha sabedoria, vamos dizer assim, mostra que a questão não está na idade, nem nos cabelos brancos, e sim nas fichas que caíram, na nossa coragem de irmos na nossa direção e na direção da consciência. Sabedoria implica numa coragem de você fazer as travessias indo na tua direção, e isso expandindo as consciências. Manda os desafios, manda as questões, manda. Não nenhuma arrogância, não. Isso não tem nenhuma arrogância. O que tem é o seguinte: escuta, eu não quero uma bolha. O processo evolutivo, o processo de ascensão, o processo de iluminação não tem nada a ver com bolha, com gueto. Estou na chuva. É para me molhar. Agora, se eu não tenho instrumento, se eu não tenho ferramenta, se eu não tenho guarda-chuva, quem sabe uma pneumonia? É o conhecimento junto com a experiência, né? Junto com o amor, isso tudo gera sabedoria. E a sabedoria faz com que, inclusive, a sabedoria é uma escola viva. Um sábio é uma escola viva. Às vezes ele não precisa abrir a boca, não. Ele pode sair na padaria para comprar um pão, ele está exalando alguma coisa diferenciada. E muitos desatentos, muitos sonâmbulos, não estão vendo nada, não estão enxergando nada, mas talvez eles sejam alijados, talvez essas pessoas sejam alijadas desses processos de transição planetária. Agora, uma pessoa minimamente acordada, diante de uma sábia ou de um sábio, calado ou não, tem uma energia ali diferente. Tem que ser uma energia de amor, de doação, de entrega. Mas isso, evidentemente, que isso é uma conquista, isso não é uma decisão intelectual.
eu vou me tornar sábio porque eu vou me entregar, eu vou... Não. Não. Primeiro que a gente observa a vida dessa pessoa, se condiz com as coisas que ele fala, que aquela pessoa fala. Então essa quarta solidão que eu me refiro, que eu chamo de ascese, que eu trouxe até a metáfora do Santiago de Compostela, tem a ver com essa peregrinação solitária. E aí é o seguinte, numa relação incrível de duas pessoas ou mais, mas numa relação de intimidade, e eu vou falar de intimidade em breve, de uma relação de intimidade, uma relação de comprometimento, de respeito, de transparência, de verdade, de paixão, de tesão, de companheirismo, de evolução, né? Ainda assim, existem duas solidões ou duas solitudes em partilha. Aí já não é mais aquela solidão compartilhada, são solitudes compartilhadas. Né? Porque já não existe mais o risco do estado fusional. Não existe mais o risco daquela mistureba. São assuntos que a gente vai ter que voltar outras vezes, porque quando eu não me torno sujeito de mim, eu me deposito na expectativa do outro e me misturo e vida que segue, vamos em frente. Isto não é o estado díper, de diferenciação e pertencimento. Bem, então essa quarta solidão que eu me refiro, do ermitão Saturno, do eremita Saturno, do peregrino Saturno, né? Ele pode ser literalmente sozinho, mas pode ser também numa relação. Né? Aquilo que é muito singular e é meu, e que nem sempre eu posso compartilhar, nem sempre eu consigo, nem devo compartilhar. Isso é importante, porque quando eu falo de transparência, eu não falo do autoritarismo da transparência, porque essa história do autoritarismo da transparência, na verdade, é uma coisa de controle. No fundo, é um controle. A gente tem que ser transparente porque eu quero saber com quem você anda, o que você fez. A esfinge, ela diz, decifra-me ou devoro-te. Uma das coisas mais incríveis numa relação é o fato de você ainda não ter decifrado a pessoa que está do teu lado, e você não se fazer, na verdade, fácil de decifração, não por um joguinho de sedução, mas porque você é tão extenso que talvez uma encarnação não dê para a tua companheira te perceber inteiro, o teu companheiro te perceber inteiro, e vice-versa. De repente, a tua companheira ou companheiro é tão extenso, é tão largo, é tão expandido, que uma encarnação é pouco. E por isso, muitas vezes as encarnações se sucedem e a gente reencontra para dar continuidade àquilo que não foi suficiente ainda. Bem, vocês têm que colocar um limite nessa minha fala, gente. Vocês têm que usar o Saturno. Sérgio, chega. Mas eu tenho Saturno na primeira casa, né? E eu vou fazer isso agora. Eu sei fazer isso. Gente, hoje eu falei um pouco, eu sempre vou dizer que é um pouco, porque eu não sei nem quanto tempo a gente está aqui, mas certamente é um assunto que a gente pode escrever livros e dar cursos e etc, etc. Né? E por isso que toda vez que eu chegar aqui para falar assuntos profundos, não chega não, eu vou dizer, por mais que sejam assuntos profundos e tudo, eu vou dizer, olha, tem que parar, a gente volta, a gente tem muito que conversar. Né? Eu falo isso, parece que a gente não está conversando. Eu estou falando aqui, estou lendo os comentários, não estou parando para comentar os comentários, porque, no meu caso especificamente, às vezes eu posso me perder de um foco. Né? Mas, por exemplo, esses vídeos eles vão para o YouTube, lá no Sérgio Seixas Vigia Franklin. Lá é diferente. Lá eu comento algumas coisas, porque eu estou com mais tempo e tudo mais. Tá? Agradeço, olha a minha querida irmã aí, ó, minha querida irmã Vera Belo. Agradeço a presença de vocês,
E vamos honrar Saturno, vamos aprender a amar Saturno. Saturno é mal amado, porque as pessoas não querem ser cobradas, não querem ser criticadas, não querem ser colocadas limites, não querem nada disso. Elas querem fofura, elas querem fofura. Eu não estou afim de fofura, não. Eu estou afim de orgasmo, estou afim de gozo existencial. No ato de beber uma água, no ato de trepar com uma mulher na cama, no ato de fazer um passeio, uma viagem. E orgasmo não é um prazerzinho. E só através da consciência que a gente consegue fazer esse mergulho. E Saturno é fundamental, porque sem ele a gente não tem senso de realidade, a gente não tem senso de limites, a gente não tem senso de comprometimento, a gente fica um turista adolescente zanzando por aí em busca de algum prazer. Meu nome é Sérgio Seixas, do grupo Terra de Rudá. Mando um beijo no coração de vocês e até agora.